colonial vem tendo um grande avanço, sobretudo depois que se passou a estudar a cultura na colônia. Domingos Jorge Velho, por exemplo, quando vai a Palmares para arrasar o quilombo da Barriga, ele não falava português, como se falava no litoral. Ele falava a língua geral. Daí que a gente descobre o quê? Que ele teve que levar 2 intérpretes, 2 tradutores para poder se comunicar com o governador português. Lúcia, eu queria saber se ainda existem registros documentais sobre o estudo da história colonial. Existem sim muitos documentos, alguns deles até são inéditos. É porque eu ainda não defini assim, o tema da minha monografia e eu gosto assim, de história colonial. E eu queria saber onde, como que eu posso estudar assim, o cotidiano das cidades coloniais, a relação com a metrópole, o sistema de defesa da costa, a segurança, né, a escravidão, essas coisas. Olha, o Rio de Janeiro é muito bem servido nessa parte de acervos. Mas se eu fosse você, começava o meu trabalho pelo Arquivo Nacional. É lá que existe o maior acervo de documentos coloniais, tanto originais quanto microfilmes. Tô meio perdido, não sei o que eu vou escrever ainda na minha monografia, sabia? Tô numa dúvida. Como que você veio parar aqui? O que você tá fazendo? O que você faz? Eu vim parar aqui justamente através do CETREINA, que é o Centro Promovedor de Estágios dos alunos da UERJ em várias instituições, como, por exemplo, o Arquivo Nacional. Eu faço roteiro de fontes no Arquivo Nacional para os descobrimentos portugueses. No caso do Brasil, por exemplo? Descobrimento do Brasil, da África, Angola e Moçambique, a Ásia, Goa. Ah, entendi. Pô, legal. Mas o que eu posso pesquisar aqui? O que tem de assunto, de sei, para eu procurar, para me dar uma luz? O Arquivo Nacional é a principal instituição arquivística do Brasil. Ele foi criado em 1878 e encerra em seus arquivos fontes que vêm do século XVI aos dias atuais. O arquivo possui hoje cerca de 50 quilômetros de estanterias ocupadas com documentos produzidos pela administração pública, 1.150.000 fotografias, 45.000 mapas e plantas, além de vídeos, filmes, etc. Em função dos 500 anos de descobrimento do Brasil, o Arquivo e o Conselho Nacional de Arquivos aproximaram da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que foi parceira de primeira no apoio ao desenvolvimento de diversos programas de organização de acervos. Então, o que você faz exatamente assim, nessa história do descobrimento dos portugueses? O que você faz? É como o próprio nome diz, é um roteiro de fontes. Uhum. Nós selecionamos as fontes, podem ser códices, podem ser caixas, sim, e cada estagiário recebe um códice, por exemplo, lê esse códice e vai montando uma planilha que ao final de cada códice vai para uma base no computador e ao final do projeto inteiro vira um CD-ROM. Entendi. Então tem várias informações dentro desse CD-ROM. Exatamente. Eu posso até pesquisar nesse CD-ROM. Tem como a gente ver? Tem. O projeto Roteiros de Fontes do Arquivo Nacional para a História dos Descobrimentos Portugueses vem sendo desenvolvido pela Coordenação de Pesquisa e Promoções Culturais desde 1997. Além do apoio da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, conta ainda com o apoio da Fundação Viter e da Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, com sede em Lisboa. O objetivo é o aprofundamento do conhecimento sobre o acervo colonial da instituição e a disponibilização desses dados detalhadamente para o pesquisador. A pesquisa temática é feita através de uma base de dados que permite o cruzamento de informações como local, data, tema, nomes de pessoas ou de instituições importantes. Os primeiros registros começam no final do século XVI e tratam principalmente, como é típico da nossa história, da organização interna, da defesa, da distribuição de terras e poderes nas colônias. Índios, Inquisição, adultério, família, sedição, Revolução Francesa, tráfico de escravos, academias científicas e literárias
São alguns dos assuntos entre mais de 1.000 descritores que essa base oferece para pesquisa. A base chega até 1808, se encerrando com a chegada de Dom João VI ao Brasil. Então, a propósito, já que você falou essa coisa dos roteiros, né, de Portugal, você tem algum documento que fale sobre a chegada dos portugueses aqui no Brasil nesse período? Tem sim, tem um pessoal, um projeto chamado Movimentação dos Portugueses no Brasil, trabalhando justamente isso que você está a fim de estudar. Você precisa conhecê-lo. Você tem ele aqui no computador? Tem. Clica aqui, olha, rapidinho. O projeto Movimentação de Portugueses no Brasil, na primeira metade do século XIX, ele vem sendo desenvolvido desde 1996, quando foi firmado um convênio com o Liceu Literário Português. O objetivo desse projeto é montar uma base de dados a partir de informações coletadas da documentação da Polícia da Corte, que é uma documentação custodiada pelo Arquivo Nacional. Essa base ela foi estruturada a partir dos dados apresentados nos originais, tais como nome, naturalidade, procedência, embarcação, ocupação, características físicas, destino, objetivos dessa viagem. Essa base ela contém 70.511 registros e já está num estado avançado de revisão. Eu não imaginava que o Arquivo Nacional possuísse essa quantidade de documentos do período colonial. Tem que desenvolver esses trabalhos todos. Mas há. Tanto que a UERJ, através do CETREN, distribuiu 50 bolsas para nós trabalharmos esses documentos. Nossa! Comemoração de 500 anos de Brasil. Então deve estar cheio de estagiário aí. Sim, todos os níveis. Que interessante, muito legal. Muito legal. Você vai pra cá ou... Não, eu fui. Tá bom. Obrigado. Falou. Tchau. Sabendo, eu tenho uma curiosidade, assim. Eu queria saber como é que eram as relações entre Portugal e as outras potências europeias, naquelas disputas de fronteiras na América, sabe? Como é que isso ficou representado nos mapas da época? Pra você ver isso, vai ter que ir no Arquivo Histórico do Itamaraty. É aqui perto, né? Logo ali. O Arquivo Histórico do Itamaraty foi criado em 30 de junho de 1942. É um dos 5 arquivos mais importantes da América Latina, porque ele permaneceu único, né, em relações internacionais. Ele originou-se dos documentos trazidos de Lisboa pelo Conde de Linhares, quando veio para o Brasil a família real portuguesa. É constituído pela correspondência, pela documentação interna, pela documentação anterior a 1822, os atos internacionais, limites, documentos históricos, comissões mistas, onde temos uma grande documentação sobre o tráfico de escravos, né, que é a Comissão Brasil-Grã-Bretanha, e 27 arquivos particulares, e temos também a documentação recolhida das embaixadas. Na década de 30, também a documentação recolhida dos consulados. Essa documentação, tanto da recolhida das embaixadas como dos consulados, é muito importante, porque tem um fundo chamado de documentação interna, que são toda aquela documentação de vistos em passaportes, de entrada e saída de navios, de certidões de casamento, de óbito, de nascimento. Eu cheguei aqui através do projeto de documentação colonial de 500 anos e o arquivo ele foi importante para a minha vida profissional no sentido de que, com a leitura dos documentos, você tem uma visão geral, né? Você passa a perceber certas coisas que você não percebia antes, né? Por exemplo, você lê um documento e depois você vai ler um livro sobre isso, você passa a discordar do autor ou concordar com o autor, né? Porque você tem uma vivência, né, no arquivo, né? A leitura dos documentos, ela te proporciona isso. O Márcio me disse que aqui tem um projeto interessante.
se eu pensar em pesquisar as relações internacionais nesse período, vai ser essencial estudar as fortificações e a defesa. O Arquivo Histórico do Exército foi criado em 1808 pelo príncipe regente Dom João VI na sua vinda com a corte para o Brasil. Patente porque Vossa Alteza Real é por bem nomear. O pesquisador vai encontrar no Arquivo Histórico do Exército fontes primárias, onde ele pode consubstanciar o seu trabalho com uma base legítima, com uma base factual, com uma base histórica. Através dos nossos mapas, da nossa cartografia, ele vai ter a imagem, a conformação primeira, não só das nossas vilas, como das nossas cidades, das nossas batalhas, da nossa participação, mas como também do país na sua conformação, né? Na consolidação das suas fronteiras. O arquivo participa do convênio CONARC-UERJ, no projeto Levantamento da Administração Portuguesa no Brasil, do século XVI até 1822. Nesse projeto participam 10 alunos da Faculdade de História da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Este convênio viabilizou o levantamento dessa documentação colonial que estava praticamente parada nas estantes, fazendo com que ela ficasse mais fácil a pesquisa, fazendo com que facilitasse a informatização, visando exatamente a pesquisa de estudantes, de pesquisadores estrangeiros, pesquisadores nacionais, o acesso a esta documentação que praticamente estava guardada, fechada em estantes. Dizer, como é que é aqui a sua experiência de trabalhar aqui no Arquivo do Exército? Olha, é uma experiência bastante interessante para todos nós estagiários, entendeu? Porque você tem contato com esses códigos e você acaba vendo documentos que você não tem ideia, entendeu? Você não faz a mínima ideia de como é interessante você pegar um documento de uma determinada época que fala sobre um determinado assunto e de uma maneira bem diferente do olhar que a gente tem hoje, né? Então, dá para aprender muito, né? Muita coisa. Estamos nos documentos aí que falavam uma coisa que eu achei muito interessante, um documento que falava sobre enchente que acabava ali na Lagoa Rodrigo de Freitas. Sim. Isso em 1810, se eu não me engano, foi a data. E que a causa disso tudo eram as chuvas, as enchentes no Rio que traziam esse caos. E você vê que é uma coisa de 1810 que hoje acontece muito no Rio, a coisa da enchente. Então, por exemplo, para quem é historiador, um estudante que queira fazer um trabalho, uma monografia, ou que, não sei, uma pessoa que queira escrever um livro, né, sobre questões urbanas do Rio de Janeiro, você é uma fonte. O Arquivo Geral da Cidade vem desde 97, juntamente com o CONARC e a UERJ, desenvolvendo um projeto de História Administrativa da cidade do Rio de Janeiro, de 1565 a 1822. E, através desse convênio, muitas informações sobre a cidade do Rio de Janeiro, sobre os seus habitantes, o seu funcionamento, o seu cotidiano, estão sendo trazidas à luz. Essa é uma oportunidade muito interessante, principalmente para os estagiários que vêm participando desse projeto, uma vez que, através dos originais que eles consultam, que eles obrigatoriamente têm que trabalhar, eles vão tendo uma noção do que seja a pesquisa na prática. Então, é a associação entre a teoria que eles vêm aprendendo na universidade e a prática de pesquisa, que é o contato com os originais. E, por vezes, as surpresas são grandes do ponto de vista de aprendizado de paleografia, vocabulário de época, o contato com determinados tipos de fontes que não são acessíveis a todo e qualquer tipo de pesquisador. Enfim, é um apoio que a instituição UERJ, juntamente com o Arquivo Nacional, vem dando ao tratamento de documentos originais do período colonial. O resultado de todo esse trabalho será disponibilizado ao público assim que esse material for digitado, uma vez que ele está em planilhas,
E então, a partir daí, todo e qualquer pesquisador que vier ao arquivo em busca de documentos referentes ao período colonial poderá ter acesso a imensa massa de dados que estão organizados de maneira que o pesquisador tenha uma facilidade maior em termos de leitura do que ele está tentando localizar, em termos de acesso e em termos de dificuldade paleográfica, que é um dos obstáculos maiores ao tratamento e ao acesso a esse tipo de documento. Eu lembro que outro colega me falou que existe um grande acervo do período colonial no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. O Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, a mais antiga instituição cultural não governamental do país, criado em 1838, tinha por objetivo resgatar e escrever a história do país recém-independente. Os seus sócios políticos e intelectuais que haviam tomado parte na independência coletam documentos nas mais diversas partes do país e no exterior para montar o seu suporte da nova história. Nós temos verdadeiros tesouros aqui nesse acervo. Temos processos dos autos da Inconfidência Mineira, prestação de contas dos Inconfidentes, temos o Orbe Seráfico, que é a primeira grande história do Brasil nordestino sobre as famílias pernambucanas e baianas. Temos um diploma, que é o primeiro diploma concedido a médico homem nascido no Brasil. Este material ele vai servir também de subsídio ao projeto Reencontro, que é o projeto que Portugal procura resgatar a sua história através de documentos em outros países. E atender também o objetivo do Conselho Internacional de Arquivos de levantar as fontes para a retomada da história da África. A maior parte dos países só tem documentação a partir do século XIX. E nós temos a partir de 1560. Nós contamos com 8 estagiários da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, dos quais já passaram 21 estagiários por aqui. Bom, através da experiência que eu adquiri aqui no Instituto Histórico, o que eu poderia falar para o aluno que está ingressando numa universidade, principalmente nos cursos de Ciências Humanas, História, Ciências Sociais, Filosofia, Arquivo, que ele procure ir diretamente na fonte, ao invés de ficar acreditando em tudo que está escrito nos livros que nos dão, que os professores nos passam na nossa formação acadêmica, que o aluno procure trabalhar diretamente dentro do arquivo. Esperamos que até o fim do ano o público, de um modo geral, tenha acesso a essa informação e esperamos contar com a UERJ para outros projetos de tal magnitude e que isso se desdobre o que nós temos interesse. E aí, João? Tudo bom? Tudo bem? Oi, João. E aí? O que tá fazendo aqui? Na verdade, tô meio perdido, assim. Eu tô procurando o tema da minha monografia. Só que eu não encontro, não sei direito o que eu vou querer, assim. Eu já procurei em vários lugares. No Arquivo Nacional, no Arquivo do Exército. Fui no Arquivo Geral da cidade do Rio de Janeiro. Já fui no HGB. Acabei de voltar de Itamaraty. Não sei direito. Tô pensando um pouco no período colonial, assim. Mas eu
Aqui na divisão de manuscritos tem tudo, é Real Biblioteca, cara. É? Toda a documentação portuguesa tá aí. Vocês estão trabalhando aqui? A gente é estagiário da UERJ e a gente trabalha com a documentação colonial da coleção Casa dos Fontes de Minas Gerais do século XVIII. Se você quiser subir para dar uma olhada. Pô, quero sim. Pô, você me ajuda, vamos lá. Vocês estão trabalhando há muito tempo? A divisão de manuscritos da Biblioteca Nacional guarda um acervo de natureza um pouco diversa do restante do acervo da Biblioteca Nacional. Ao contrário dos livros mantidos pelo resto da instituição, a divisão de manuscritos guarda o que a gente classifica de fontes primárias, que são documentos originais, né, encadernados ou avulsos de várias épocas da história do Brasil. Nós temos documentos desde o século XI até o século XX. Né? Esse projeto da UERJ, a ideia era tentar tratar os conjuntos documentais relativos ao período colonial. Porque na divisão de manuscritos, a gente organiza o acervo em conjuntos documentais segundo a sua proveniência. Eu cheguei na biblioteca há 2 anos. Eu sou da segunda geração de estagiários da UERJ que vieram para cá trabalhar no projeto de democratização e acesso à documentação colonial. E trabalhei com documentação de Minas Gerais. Atualmente eu trabalho com documentação portuguesa. E esse projeto aqui, ele possibilitou, não só para mim, mas para todo mundo que participou, um contato maior com as fontes primárias, uma coisa que a gente não tem na universidade, que é uma formação mais prática, mais especializada e que vai me ajudar não só como pesquisador, mas também como professor, né? Já que você adquire uma experiência que é muito valiosa em sala de aula também. Os documentos que eu trabalho aqui, eles me ajudam no sentido de que você trabalha com uma documentação primária que não é apresentada nos livros, tanto na faculdade como em colégio, eles não te apresentam. E à medida que você tem contato com esses documentos, você acaba tendo uma perspectiva diferente daqueles fatos. Você pode tirar suas próprias análises, suas próprias conclusões. E isso ajuda bastante na formação acadêmica da gente, né? Na próxima aula, nós vamos continuar o estudo do cotidiano das cidades na América Portuguesa. Na terça-feira, eu peço que vocês leiam, antes disso, o texto Fernando Novaes na História da Vida Privada no Brasil. Até lá. Depois de ver todos esses projetos e tantos documentos, acho que seria importante para minha formação inserir-me nesse programa de estágio. O estágio ajudou todos os colegas que eu encontrei. Eu acredito que a Universidade Brasileira ela participou ativamente do processo de desenvolvimento do país, notadamente neste século. A partir do momento em que ela forma profissionais e que ela cria um ambiente que configure alguns artefatos de produção científica e de produção tecnológica, ela contribui para esse desenvolvimento. Nós temos a possibilidade de colocar bolsistas da universidade tendo acesso a esse acervo histórico. Acho que foi uma experiência extremamente rica, tanto aos bolsistas, a nós da subreitoria de graduação, no sentido de que a sua capacitação acadêmica desses alunos teve um grau de riqueza superior, né, um grau de riqueza bem maior do que poderiam desenvolver apenas dentro da universidade. Preenche, data e assina, tá? Boa noite. Oi, boa noite, querido. Eu queria uma informação, por Pode favor. não, pode falar. Eu queria saber como é que eu consigo uma bolsa nesse convênio da CONARC com a UERJ. Primeiro passo, você é aluno da UERJ? Sou. Né? Tem que estar cursando a partir do 3º período, tá?